Muito bem, sejam bem-vindos à nossa segunda aula da Desvendando os Segredos da Palavra. Obrigado aí a Tamires, obrigado a Dinailza, Edinaldo, a Sônia, que já estão aí a postos, outros alunos ainda estão chegando e eles vão estar entrando aí no decorrer da aula. Vamos ver se todos chegam, né? Senão eu vou ter que começar a reprovar gente aí. É o jeito, né? Muito bem, mas vamos lá. Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês e, ao compartilhar essa tela, vocês estão vendo aí, né? Bom, eu vou mostrar para vocês uma ferramenta muito boa, tá? Vou compartilhar, vou colocar no grupo lá para vocês, que é a Igreja Adventista dentro do chat GPT, tá certo? Então, por exemplo, citações adventistas, né? É o tal de Israel Cavalli que fez aqui, né? Assistente de pesquisa bilíngue com verificação detalhada de citações. Então, por exemplo, o que Ellen White diz sobre saúde? Ellen White tem citações sobre educação? Quais são as orientações de Ellen White sobre fé? Há algo de Ellen White sobre dieta? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, esse aqui. Eu clico nela aqui, ó, ele já vai colocando lá, ó, todos os textos, ele está buscando todos os textos que fala sobre Ellen White dando orientações sobre fé. Agora, não é só isso, não, tá? Tem sobre história da igreja, tem sobre um bocado de coisa. Deixa eu pegar aqui. Peraí, deixa eu pegar aqui, olha lá, tá, olha lá, começou lá, tá vendo? Concluí a minha pesquisa inicial do escrito de Ellen White sobre fé. Você gostaria de verificar as citações diretas de Ellen White relacionadas ao assunto? Digite S. Sim. Pronto, aí vai pesquisar e agora. Então, enquanto ele vai buscando lá, eu vou passar para vocês. Então, tem citações sobre teologia adventista, sobre as 28 crenças. Tem história da igreja, história do adventismo, doutrina do santuário, Apocalipse, Daniel, ministérios adventistas, né? Baseado especialista no manual da igreja, tá certo? E tem aqui também um photo prompt, ou seja, é especializado em criar prompts e gerar imagens bíblicas. Digite história, por exemplo, batismo de Jesus, e depois escolha um dos 7 prompts né, que você quiser fazer. E tem um photomarker também, né, que transforma ilustrações em fotos incríveis. Faça o upload da sua imagem e gere diversas imagens com base naquela imagem. Então, são algumas ferramentas tecnológicas que podem, né, e muito, auxiliar aí no estudo da palavra de Deus e nas suas pesquisas, tá? Aí ele fez aqui, ó. Então, fé e obras. Aí tem a citação dela aqui, ó, medicina e salvação. Fé e confiança. Tem outra aqui, tá vendo? Aí, se eu quiser aqui digitar, por exemplo, quero que me conte sobre o Carlos Fischer, pioneiro pioneiro adventista. Aí, ó. Então, pedi para pesquisar sobre Carlos Fischer. Olha lá. Sim. Aí tá buscando, ó. Aí falou que não encontrou. Nos documentos pesquisados, gostaria de ampliar a pesquisa, explorando diretas e indiretas, diretas ou verificar em outros documentos específicos? Sim, tá vendo? Aí vai pesquisando. Então, também não encontrou. Tá? Então, e sobre José Bates? Sobre José Bates. Aí pronto, ele já encontrou. Aqui estão informações do pioneiro adventista baseado nos escritos de Ellen White. Ah, tá, é baseado nos escritos de Ellen White, entendeu?
Então, você tem aqui, ó, várias citações de Ellen White aqui falando, várias não, três, encontrou três, ó, falando sobre os rebates, entendeu? Aqui é só sobre Ellen White, aqui, esse aqui. Citações de só sobre Ellen White. Mas você pode tal. Então, é uma ferramenta muito boa para vocês pesquisarem, tá bom? Vamos lá. Sobre os exercícios de ontem, alguém fez alguma coisa, pesquisou, né? Sônia, Ó, coloquei o tema como Deus nos ama tanto que enviou seu filho na missão de nos salvar. certo? E a mensagem eu entendi e coloquei assim: a luz veio ao mundo e não o reconheceram. Preferiram ao mundo e se mantiveram no mal. Endureceram o coração para o que estava provável, na explicação de João. E Sim. a aplicação eu coloquei assim, ó. Quer nos ensinar a dar um fim a todas as obras más, para que a luz venha as nossas para que a luz esteja em nossas vidas e nos transforme. E a cada dia manter na verdade, pois a luz nos guiará para a vida eterna. Tá bom, tá bom. Ótimo. Mas, Alguém? mas, mas tá certo a forma que foi colocado em cada, ou não? Não, a questão é o seguinte: qual que é a ideia nossa aqui? É a gente aprender o método de pesquisa, de como que a gente vai Sim, fazer essa pesquisa. Então, ontem, nós vimos alguns pontos importantes, como contexto. Então, por exemplo, você pegou o texto de João 3,16. Então, aí você vê qual é o contexto da passagem. Ou seja, quem é que está falando aqui? Né? Essa fala de quem? É uma fala direta ou indireta? Ou seja, fala direta de Jesus ou indireta, que foi o apóstolo que está relatando, né? Então, isso aqui é uma coisa importante. Depois, para quem que está dizendo, né? E depois o contexto que está inserido a passagem. Então, a questão é que se você aprender as técnicas, essas técnicas, seguir isso aí, qualquer texto bíblico você vai conseguir desvendar e descobrir o que esse texto está falando. Então, tá, vamos fazer isso aqui agora, porque aí já comprometa o que você é, explicou do texto, tá? Então, vamos lá. João 3,16 é um texto isolado, porque não é só esse texto, tem mais outras informações. Então, aqui esse texto, João 3,16, de acordo com a Bíblia, né, em português, ele está abrindo aí. Quem não abriu aí João 3,16, abra aí a sua Bíblia, tá bom? Ele está abrindo aí a missão do Filho de Deus. Então, aqui, João, aqui no caso, né, vai retratar a missão do Filho de Deus. Então, aí começa com esse texto. E aí, eu quero descobrir o seguinte: quem está dizendo isso? Então, aqui está assim, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira, tal, tal. Verso 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas que fosse salvo por ele. Aí, verso 18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Bom, essa porção aqui não está falando se é uma direta. É claro, evidentemente, de que João, o evangelista João, aliás, a maior parte dos livros, nenhum livro foi escrito com Jesus em vida. Então, todos estão relatando o que aconteceu. Inclusive, o Evangelho de João é o último livro da Bíblia a ser escrito, foi ele. Então, ele está relatando o que, de fato, ele presenciou como testemunho ocular, né? Mas aqui a gente pega e avalia o seguinte: de que João, aqui, então, olha só, esse texto aí está inserido aqui no contexto seguinte.
No capítulo 3, no início, tem ali a conversa de Jesus com Nicodemos. Então, a gente percebe de que no contexto aqui é João que está relatando a missão do a missão de Cristo. Porque esse João 3,16 não está conectado com a conversa de Jesus com Nicodemos. Então, não está conectado. Beleza. Então, a gente já sabe aqui que não está conectado. No verso 22, que começa a falar de outro testemunho, o testemunho de João Batista. Então, aí vem, depois disto. Aí vem, depois disto. Mas disto o quê? Vocês estão percebendo aí? Então, mas depois disto, aí diz, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia. Pronto, já encontramos o contexto de João 3,16. O contexto está Jesus falando da sua missão para os seus apóstolos, para os seus discípulos. Então, não é uma conversa aberta, não é numa praça, ou seja, em algum local, mas que a gente vê que é uma conversa reservada. Tá certo? E aí diz, depois disto, com os seus discípulos, foi para a terra de Judéia, e ali permaneceu com eles, e batizava, né? Então, ou seja, aí, ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas. E para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Então, está aqui o contexto, tá certo? Então, a gente encontrou o contexto. Agora, a gente pega o texto e a gente lê agora o texto, agora, já que a gente sabe do contexto, Jesus explicando e tal. Aí diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, ou seja, Jesus se referindo, porque é Deus. A palavra Deus, tá certo? Aí você vem aqui para o chat GPT para auxiliar aqui. Me dê a palavra grega para Deus. Ó, aí deu lá. A palavra grega para Deus é teos. A pronúncia, teos, a ênfase está na segunda. Ah, tá, para poder pronunciar, né? Teos, teos. Aí tá aqui, ó. Significado: refere-se a Deus, o Deus Supremo, o Criador do universo, como no cristianismo. Pode também ser usada para descrever deuses ou divindades no sentido genérico, como no politeísmo. Olha, isso aqui é informação interessante. Então, a palavra teos, no grego, que quando é traduzido para o português, é traduzido como Deus, certo? Ele tem dois significados aqui. No Novo Testamento, é a palavra principal para Deus no texto original em grego. Aparece em diversas passagens importantes, aí ele está citando, aí tem a gramática e tal, tá? Agora, eu vou perguntar para o chat GPT. Essa palavra, no grego, é singular ou plural? Ó, isso aqui é interessante, ó. Ó, tá lá. A palavra teos, no grego, é singular. Ela se refere a um único ser divino quando usada no singular, como no caso do Deus Supremo, no contexto cristão. No entanto, o grego também tem formas no plural, que seriam theoi, plural nominativo, usado para deuses. Aí tem theon, plural genitivo, né, dos deuses. Theóis,
plural dativo, significado aos deuses, e teóios, plural acusativo, singular, os deuses. Por que eu estou colocando isso aqui para vocês? Porque no hebraico nós temos uma palavra que é a palavra Elohim. E a palavra Elohim, ela no original hebraico, ela é plural, ela não é singular. Mas quando é traduzido para o português, é traduzido como singular. Agora, por que é traduzido singular? Porque Elohim é uma palavra que tem é uma palavra com como é que fala? É um plural composto. O que é um plural composto? Imagina aqui na minha mão que é um cesto. E esse cesto é um só. Uma bacia, sei lá, um recipiente. É um só. Ele é um. Mas dentro desse cesto, tem 3 maçãs. Ah, não, vamos colocar aqui. Uma maçã, uma banana e uma pera. Embora o cesto é um, mas tem 3 frutas lá dentro. E as 3 frutas é uma diferente da outra. Esse é o conceito de Elohim. Elohim é um único Deus. Só que dentro de Elohim, você tem o Senhor, você tem Jesus e tem o Espírito Santo. Entenderam? Entendeu aí, Tamires? Entendeu, Sônia? Edinaldo não estou vendo, sumiu aí do mapa, e Edinail já explicou. Então, espero que vocês estejam entendendo. Então, o conceito de trindade que a Bíblia apresenta é isso. Então, quando se fala Deus, não está mencionando o nome próprio de nenhum deles. Pode ser Jesus, pode ser o Espírito Santo e pode ser o Senhor. É o contexto que vai dizer. Tá certo? Então, quando ele diz assim, porque Deus ama o mundo, não está se referindo só ao Pai, não. Quem amou o mundo aqui foi o Pai, foi Jesus e foi o Espírito Santo. Entenderam aqui agora? Agora, eu nunca tinha pesquisado essa questão da plural, se é plural, se é singular, o grego. Tá certo? Eu nunca tinha pesquisado, mas no hebraico eu já sei que Elohim é um plural composto, tá bom? E teós aqui, pelo que eu estou vendo, você tem 2 conotações. No contexto cristão, é um único Deus. Aí ele não faz distinção, tá certo? Se é igual está aqui o texto, João não está fazendo distinção, mas são os 3. Os 3 são Deus, mas não são deuses. Ou seja, eles têm a mesma divindade, a mesma natureza, tá? Então, essa é a questão interessante de você analisar no original, tá bom? Aí você tem agora o seguinte: ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Aqui, ó, isso aqui é interessante. Qual é a palavra grega para unigênito? Único. Tá aqui, ó. Palavra grega é monogenes. É a palavra monogenes. Então, a palavra que está aqui no original é monogenes. Tá certo? Agora ele vai explicar, ó. A pronúncia tá ali, né? Monogenes. Aí você tem mono. O que significa a palavra mono? Significa único ou um só. E genes, que significa genes? Deriva de uma raiz que pode significar gerado ou único em espécie. Então, aí vem, olha só, a tradução de genes pode ser gerado. Aí você vê, peraí. Então, Deus, no caso, se referindo ali, pode ser os 3, mas um dos 3 foi gerado. Ué, então se ele foi gerado, ele não é Deus. É assim que, por exemplo, os testemunhos de Jeová raciocinam sobre esse assunto, sobre Jesus. Entenderam aqui a questão? Então, porque eles acreditam
de que se está falando que é o único gerado, então Cristo não é Deus, porque ele foi gerado. Mas não é isso que o texto está dizendo. Não é isso que João está apresentando aqui. Não é isso que está dizendo o contexto. O contexto está dizendo de que foi feito um plano para salvar os seres humanos. O Pai, Jesus, Espírito Santo, amou esse plano, porque ia salvar quem ele ama, que é as suas criaturas, mas que tomou a decisão de se tornar humano. É isso que está dizendo o texto. Entendeu? Agora, se você não sabe pesquisar e destrinchar, aí realmente você tem dificuldade. Você lê em português, e em português jamais. Onde é em português você vai saber que significa único gerado, e que, na verdade, pode significar também único em espécie. Ou seja, em todo o universo, em toda a criação, em todo o universo, só existe um que é divino e se tornou humano. Entendeu agora? Amém? Então tá aqui, ó. Único gerado, único no tipo, né? Refere a algo singular, exclusivo, tá certo? E aí ele vai aqui destrinchando no uso do Novo Testamento e tal, tal, tal. Tá vendo? Toda essa pesquisa aqui eu vou passar para vocês lá no grupo, tá? Aí eu pergunto, Sônia, e aí, o que você achou dessa forma de analisar? Bem diferente do que você fez, não foi? É bem diferente, pastor, porque na verdade eu li antes a passagem que fala de Nicodemos e eu vi que não tinha muito a ver. Depois, essa posterior aqui, que é o testemunho, eu não tinha entendido que ela é o contexto da de cima. Aí, por exemplo, para a gente descobrir que ele é o contexto, o senhor falou que aqui fala, depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, ali permaneceram com eles e batizava. Porque aí quando A, tem assim, a, e depois disto, aí você faz a pergunta, disto o quê? Porque com entendi. Nicodemos, ele estava sozinho com Nicodemos, É, certo? Então, aqui não está se narrando também uma história, mas só que a gente percebe que depois disto aqui tem alguma coisa. Provavelmente é justamente Jesus explicando a questão ou João explicando, no caso, aqui a natureza da missão dele. então, eu entendi como o João estivesse explicando. Tá certo da mesma forma? Pode ser. Não está direto aqui, está indireto, tá Não dá certo? para. Então, Ah, sim. pode ser João, dando uma explicação, como pode ser Jesus que reuniu seus discípulos ali e explicou essa questão aqui, né? Até mesmo que disse quem nele crê, quem nele crê. Então, tudo indica que é João explicando, entendeu? Porque agora que eu vi aqui, ó, que ele está falando, ele está explicando, ó, Jesus ele É, veio para salvar o mundo e tal, tal, tal. Porquanto Deus enviou o seu filho, tal, tal, tal. Quem nele crê? Então é alguém falando de alguém. Então é João que está. então. Aqui possivelmente é João que traz a explicação, inclusive até mesmo porque está no início do seu evangelho, da missão de Cristo. O porquê que ele veio e para que ele veio. Não é? Então, por isso que vem Entendi. esse verso aí, 16, que você percebe que o verso 16 é conhecido de muita gente conhece. Mas se você perguntar o que diz o 17, o que diz o 18, muitas pessoas não vão saber. Por quê? Porque só decorou o verso 16. E se for analisar a fundo aqui, tudo faz parte de um contexto só, né, pastor? Tudo De faz parte um. de um contexto só. Entendeu? Agora, a questão de você destrinchar, quando você vai pesquisar no original e você percebe aqui, você vai descobrindo certas coisas. Então, por exemplo, essa questão do filho unigênito, ou seja, filho unigênito, mas a explicação poderia ser muito mais profunda. Foi só, irmãos, ele é o único em toda criatura, não existe outro igual, não existe. É o único que é Deus
e que se tornou humano. Então, aí você pega esse significado aqui que eu achei melhor, bacana, né? Único em espécie. Entendeu? Amém? Muito bem. Gostou, Tamires? Gostou, Edinaldo? E aí, Dinailza? E aí, Dinailza, o que você achou? Fale aí. A Dinailza está bem caladinha? Rapaz, foi uma benção, viu? Foi bem explicado aí. Pois é. Então, esse método que eu fiz aqui agora, na prática, eu vou fazer todas as aulas, nós vamos fazer, tá bom? E depois a gente vai continuar. Essa questão do curso, tem essa parte do curso e tem a parte da mentoria. Então, a gente está no curso agora. Eu vou apresentar agora o tema de hoje e a gente vai. É uma comunidade que a gente está criando aqui. Então, tem muita coisa pela frente aí, tá bom? Vocês continuando aí. Nós estamos um grupo pequeno aqui, mas Deus grava isso. Deus não precisa de números, Deus precisa de qualidade. Diga. Pastor, deixa eu fazer uma pergunta. Ainda dá tempo de a gente convidar a insistir com algumas pessoas para participar? Dá porque as aulas estão sendo gravadas. Então, Entendi. aí é só explicar para a pessoa. Fala só, nós já tivemos a primeira aula, aconteceu isso. O pastor nos deu um livro, tem um livro, tem o material que ele apresenta, ele também passa, tem os exercícios e tal, é coisa fantástica e tal. Agora é vocês passando a ideia para eles, entendeu? Beleza. E Tá aí, ok. querendo fazer inscrição, entendeu? Não é apenas um curso, é uma comunidade que a gente está criando, tá bom? Muito bem. Então, hoje, o que nós vamos ver na aula de hoje? Introdução aos princípios de interpretação. Vamos ver princípios. Deixa eu consertar isso aqui, porque ficou. Oxe, ficou junto aqui. Pronto. Então, o que nós vamos ver hoje? Princípios da exegese. Que negócio é esse? A gente vai ver. E princípios da hermenêutica. Tá bom? Então, vamos lá. Princípios, então, de interpretação. O que nós temos aqui? Esse curso aborda os princípios básicos da interpretação, como compreensão do texto, análise de personagens e expressão vocal. Você irá desenvolver habilidades essenciais para se tornar um intérprete de sucesso. Tá certo? Então, hoje vocês vão aprender. Hoje é bem. Vocês percebem que, nossa, é uma coisa mais importante do que a outra. Imagina se toda a sua igreja fosse assim, estudasse a Bíblia dessa forma. Oh, meu amigo, aí estava longe. Bom, então vamos lá. O que são os princípios de interpretação? Quando falamos de interpretação, estamos nos referindo ao processo de explicar ou transmitir o significado de uma mensagem, seja ela escrita, falada, visual ou de qualquer outra forma de comunicação. Então, interpretação é isso, tá certo? Interpretação é você ali encontrar o significado, seja da escrita, da fala, do visual e tal, tá certo? Bom, os princípios de interpretação são diretrizes e conceitos fundamentais que auxiliam os intérpretes a transmitirem a mensagem de forma clara, precisa e eficaz. Esses princípios abrangem aspectos como linguagem, contexto, público-alvo, fatores culturais, entre outros. Tá? Muito bem. Então, tá aí. Esses princípios, então, só repetindo, para vocês pegarem a coisa, são conceitos fundamentais que ajudam de maneira clara e eficaz você entender a mensagem. Né? Qual a linguagem, o contexto, qual o público-alvo que tá sendo falado ali. Entendeu? Fatores culturais, tá certo? Que isso, tudo isso vai interferir na sua forma de entender a mensagem, entender o texto. Por que os princípios de interpretação são importantes? Por que isso é tão importante? A interpretação eficiente é fundamental em diversas áreas, como no negócios, medicina, educação, justiça e turismo.
Uma interpretação inadequada pode levar a mal-entendidos, erros na transmissão de informações importantes e até mesmo prejudicar a tomada de decisão. Então, é aquele tipo da coisa. O pessoal avacalha com a Bíblia, mas ninguém avacalha com a receita médica, né? O pessoal avacalha com a Bíblia, mas ninguém avacalha o mau entendimento de uma bula de remédio. Então, ou seja, tem que entender e procurar compreender de forma correta, tá certo? Vamos lá. Então, os princípios de interpretação fornecem o conjunto de orientações que ajudam os intérpretes a enfrentar desafios comuns, evitando erros e garantindo a qualidade do processo interpretativo. Então, eles vão ajudar exatamente a você ter qualidade no seu estudo bíblico, qualidade na aprendizagem. Porque uma vez que você aprendeu, você não esquece mais. Então, se você aprender aos métodos que a gente já viu e que estamos vendo hoje, todas essas dicas, você aprendeu isso, acabou. Aí agora é só praticar. E como a Bíblia a gente estuda todos os dias, todos os cultos está com a Bíblia, tudo está com a Bíblia, não tem outra. Você vai ficar fera, porque esse curso aqui não é um curso que uma vez ou outra você vai estar vendo, usando. Igual, por exemplo, você fazer um curso sobre economia ou sobre tal. Você não usa todo dia isso. Agora, a Bíblia, a gente não vive sem ela. Tá certo? Bom, princípios de interpretação fundamentais. A seguir, destacaremos alguns dos princípios de interpretação mais importantes. Primeiro, clareza e precisão. Não pode haver erro nisso aqui. Você tem que procurar entender de forma clara e precisa. E você precisa transmitir a mensagem de maneira clara e precisa também. O intérprete deve ser claro e preciso na transmissão da mensagem, evitando ambiguidades e confusões. Além disso, é essencial utilizar a linguagem adequada ao público-alvo, garantindo que a mensagem seja compreensível para todos. Isso aqui é, por exemplo, um camarada que tem doutorado, o camarada que tem mestrado, um camarada muito culto, ele tem que procurar falar uma linguagem que tanto pessoas simples possam ser alcançadas, né? E pessoas leigas, pessoas simples, também tem que falar de forma clara e precisa. Tá certo? Assim, vocês sabem, é só Daniel e Apocalipse que eu prego. Me chamou para pregar, igual eu estou sendo convidado para pregar em Massachusetts, dia 21 de dezembro. A mensagem, eu já tenho a mensagem já. Por que tu é adventista? Eu vou falar justamente, responder essa questão. Então, é origem profética, vai ser profecia. E às vezes, o que acontece? Você escuta um Rodrigo Silva falando e às vezes você tem dificuldade de entender. Mas por quê? Porque ele é teólogo, porque é acadêmico, entendeu? Ele é acadêmico. Eu, por exemplo, eu não sou acadêmico, tá certo? O que eu quero dizer isso? Eu não tenho uma cabeça de um acadêmico, entendeu? Então, por exemplo, o Rodrigo Silva, ele fala uns 10 autores que ele leu, o que eles falam, entendeu? Eu já tenho essa dificuldade, entendeu? Então, não tem um aspecto acadêmico, né? Então, tem gente que tem esse aspecto acadêmico, que às vezes, tal. Até que o Rodrigo Silva não, ele tem facilidade de se adaptar ao público-alvo, né? Ele tem. Mas tem muitos aí que não tem, tá certo? Muito bem. Agora, segundo princípio, fidelidade ao original. E aqui é onde está o nosso maior erro ou o nosso calcanhar de Aquiles. Por quê? Porque a gente não pesquisa o que o original está dizendo. O intérprete deve se esforçar para transmitir a mensagem sem distorções, mantendo-se fiel ao conteúdo original. Isso significa que é importante compreender o contexto, as nuances e as intenções do autor para não alterar o significado original da mensagem.
Entendeu? Então, a gente tem, assim, na igreja adventista é um pouco difícil isso. Mas no mundo evangélico é o que a gente mais vê isso aqui. A gente enxerga mais no mundo evangélico isso aqui. O povo não é fiel nem o que está no português. Muito menos o que está em hebraico e grego. Entendeu? Agora, quando nós estudamos a Bíblia e vamos pesquisar o que diz esse texto, o que diz esse texto no original. Então, tem muita coisa em português que jamais você vai saber a verdade. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? Qualquer dia desse a gente pode até utilizar isso aqui como estudo. Sabe quando Jesus estava na praia e perguntou para Pedro que ele se amava 3 vezes? Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo. Pois é. Se eu falar para vocês que dificilmente vocês vão saber o que significa aquilo ali. Porque em grego está dizendo outra coisa. Entendeu? Muito bem. Adaptação cultural. Considerar o contexto cultural do público-alvo é fundamental para uma interpretação eficiente. O intérprete deve levar em conta as diferenças culturais, costumes e sensibilidades, adaptando a mensagem para que ela seja apropriada e compreendida pela audiência. Tá certo? Então tá aí, ó. Adaptação cultural. Então o contexto cultural do público-alvo. Então, ou seja, vou pregar ali em Tamires, ali no Barro Branco. Eu já sei que é uma igreja simples. Então, vou me adaptar a eles. Eu não sei se talvez Tamires não tenha visto ou percebido isso, mas eu falando agora, talvez ela pode recordar as vezes que eu tive lá. No Manuel Leão, né, Dinailson? Mesma coisa. Embora é uma igreja que está dentro de uma cidade chamada Itabuna, mas é uma igreja que é composta por irmãos simples. Mas lá, por exemplo, tem um irmão lá que é dentista. Entendeu? Apesar de que quase foi poucas vezes que eu fui na igreja e encontrei lá. Mas tudo bem. Mas ele é dentista. Então, tem pessoas cultas e pessoas leigas e simples, né? Então, tem que ter uma adaptação ali para poder você tá trazendo a eles, né, uma interpretação mais eficiente, né? Tá certo? Agora, no que diz respeito à compreensão do texto bíblico, você tem que levar em conta as culturas, costumes, sensibilidades e tal. Neutralidade. O intérprete deve permanecer neutro e imparcial, evitando influenciar a interpretação com suas próprias opiniões, crenças ou valores. Em vez disso, o foco deve estar na transmissão precisa da mensagem original, mesmo que não concorde com determinados pontos. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Lá no tempo de Jesus e antes, principalmente no tempo de Jesus aqui, para ficar fácil, tem o santuário, certo? Tem o templo de Jerusalém, certo? Mas também tinha em cada bairro, vamos colocar assim, tinha uma o quê? Sinagoga. O que era sinagoga? Para que servia a sinagoga? A sinagoga era um local onde eles se reuniam para fazer o quê? Para ouvir a leitura da palavra. E na época não tinha esse negócio de pregação, não. O camarada lia o texto, aí todo mundo está prestando atenção, está ouvindo o texto. Vou ler o texto aqui, ó. Ai da soberba coroa dos bêbados de Efraim, e da flor caduca da sua gloriosa formosura que está sobre a parte alta do fertilismo, vale dos vencidos do vinho. Li o texto. E aí, o que acontecia na sinagoga? Mais nada. Aí cada um, na sua mente, ia procurar entender o que foi lido. Então não tinha esse negócio de interpretar o texto, de explicar o texto. Ó, gente, mas aqui está dizendo isso, tal. Entendeu? Não tinha esse negócio, não. Era apenas a leitura da escritura.
Então, essa questão de hermenêutica, de interpretação, veio depois, que até mesmo naquela época, hoje em dia eu não sei, eu acho que talvez seja assim também entre os judeus lá, né? Tá? Domínio técnico, olha aí, ó. Para se tornar um bom intérprete, é essencial ter domínio técnico na área em que se atua. Isso inclui conhecer o vocabulário específico, os termos técnicos e as convenções linguísticas utilizadas no campo de atuação. Bom, essa parte aqui falou mais da questão de você transmitir a mensagem. Não é? Então, essa parte do curso dos princípios de interpretação é uma introdução aos estudos das melhores práticas e técnicas de interpretação. Ao longo do curso, vamos estudar e aprender sobre os princípios de conceitos e teorias relacionados à interpretação e como aplicá-los na prática. Com a abordagem abrangente, este curso fornecerá o conhecimento necessário para interpretar de forma eficaz diferentes tipos de textos. Então, é o que nós vamos ver agora. Porque nós vamos agora para os princípios da exegese. Tá? Princípios da exegese. Vamos lá. O que é isso? O que significa essa palavra, né? O princípio da exegese é um elemento fundamental no processo de interpretação de texto, sejam eles literários, filosóficos ou religiosos. Através desse princípio, busca-se compreender o verdadeiro significado e a intenção do autor ao escrever um determinado texto. Então, exegese é isso aí. É a forma de você pesquisar. Então, você pesquisar no grego, pesquisar no hebraico, tal. Então, tudo isso, você vai minuciar o texto. Bom, o estudo que eu fiz com vocês ontem e hoje é isso que significa exegese, tá? Ó, tá aí a definição. A palavra exegese tem a sua origem no grego, né? Exegesis, que significa explicação ou interpretação. O princípio da exegese, portanto, refere-se à análise detalhada de um texto para desvendar a sua mensagem subjacente e as intenções do autor. Então, a exegese vai guiar você a procurar entender qual é a intenção do autor do texto. O que o autor do texto quis dizer com esse texto? Entenderam? O principal objetivo do princípio da exegese é chegar o mais próximo possível da compreensão original do texto, evitando interpretações subjetivas ou distorcidas. Ao aplicar esse princípio, o intérprete busca analisar não apenas o conteúdo explícito do texto, mas também o contexto histórico, cultural e linguístico em que foi escrito. Tá certo? Bom, quais são os métodos e técnicas? Vamos lá, métodos e técnicas. Para realizar uma exegese adequada, existem diferentes métodos e técnicas que podem ser utilizados. Alguns dos mais comuns incluem, primeiro, a análise linguística. Então, tá aí, que consiste no estudo minucioso da gramática, sintaxe e semântica do texto, utilizando ferramentas como dicionários e gramáticas. Tá? Então, essa análise linguística nós fizemos aqui do João 3,16, ao tentar descobrir aqui qual é o público-alvo. Aí nós vimos ali, em português mesmo, sem ir para o grego. Em português mesmo, nós vimos. Depois disso, mas depois disso o quê? Quem nele crê? Opa! Então, a gente vai vendo pela gramática esses detalhes e que vai nos sinalizando, né, o que a gente quer saber do texto. Contexto histórico e cultural. Contexto histórico e cultural, que é o outro método aqui, outra técnica. Envolve a investigação do contexto histórico e cultural em que o texto foi produzido. Isso pode incluir pesquisas sobre costumes, tradições e eventos históricos relevantes. Tá certo? Então, por exemplo, a gente pegando aquela questão lá de João 5,39, né? Examina as escrituras e tal.
Nós vimos um contexto ali de tudo ali, os eventos que estavam acontecendo, um tanque de Bethesda e tal, toda aquela questão ali, né? Então, isso é bastante inovador e bastante... Você mostra para a igreja, quando você transmite uma mensagem usando esses métodos e as técnicas, o pessoal fica assim, rapaz, o camarada fez o dever de casa. Bom, comparação com outros textos. A comparação com outros textos da mesma época ou do mesmo autor pode ajudar a esclarecer termos, conceitos ou ideias presentes no texto em questão. Tá certo? Então, você comparar com outros textos aí é extremamente importante. Tá? E tem a análise literária. Uma análise da estrutura, estilo literário e recursos retóricos utilizados no texto pode fornecer pistas importantes sobre a mensagem e a intenção do autor. Tá? Então, esses aí são os métodos que você pode utilizar, tá certo? E técnicas da exegese que pode ajudar você a compreender o texto de maneira bem clara, tá? Princípios complementares. Embora o princípio da exegese seja essencial para a interpretação precisa de um texto, é importante ter em mente que ele pode ser completado por outros princípios de interpretação, como, por exemplo, o princípio da hermenêutica, relacionado à interpretação geral dos textos, considerando questões como a intenção comunicativa do autor e o contexto de recepção. Então, por exemplo, tem várias partes do texto bíblico que você percebe assim, qual é a relevância disso? Né? Então, ou até mesmo uma fala, uma expressão, ou até mesmo uma situação. Mas, enfim, você ali procura entender o que o autor quis comunicar com isso aqui. Tá certo? Princípios da coerência. Ele busca entender o texto de forma consistente e integrada, evitando contradições internas, tá? Ou seja, passagens que contradiz outra. Então, princípio da coerência. Então, tem que ter coerência, tem que ser coerente, tá? Não pode, por exemplo, o Antigo Testamento falar que morreu, acabou, e o Novo Testamento falar que a pessoa está vagando por aí, ou foi para o céu e tal. Entendeu? Bom, princípios da analogia da fé. Na interpretação de textos religiosos, considera-se a coerência com os ensinamentos e princípios gerais da fé em questão. Então, tem a questão da espiritualidade do texto também. Tá certo? Muito bem. Bom, qual é a conclusão, então? É de que o princípio da exegese desempenha um papel fundamental na interpretação de textos, garantindo uma compreensão mais precisa e objetiva do seu significado original. Ao aplicar métodos e técnicas, se busca entender não as palavras escritas, mas também o contexto em que foram produzidas, tornando-se capaz de captar a mensagem pretendida pelo autor. É importante, no entanto, combinar esse princípio com outros, a fim de obter uma interpretação completa e coerente do texto em questão. Viram aí? Então, claro que detalhes desse material vocês vão receber, então vocês depois vão poder ler novamente e tal, ver, e pode até imprimir, se vocês quiserem, todos esses PDF que eu estou mandando, para que você possa grifar e tal, e colocar em prática aí, tá bom? Agora, vamos lá. O princípio da exegese, então, eu acho que eu já li isso aqui. É outro texto. O princípio da exegese é um dos fundamentos da interpretação textual. Nesse curso, exploraremos a importância da exegese na compreensão profunda do texto e discutiremos técnicas específicas para realizar a análise exegética. Ao final do curso, os estudantes estarão aptos a aplicar o princípio da exegese em diversas situações de interpretação. Então, vocês usando aqui o que nós vimos aqui, os métodos e técnicas, vocês vão poder compreender e entender qualquer texto da Bíblia. Claro que, evidentemente, que tem as diferenças, né, como Daniel e Apocalipse, que é um caso à parte, tá? Vamos lá.
Vamos ver agora os princípios da hermenêutica. Definição. O princípio da hermenêutica é a abordagem fundamental na interpretação e compreensão de textos, especialmente aqueles que envolvem leis, textos religiosos, filosóficos e literários. Essa metodologia tem como objetivo extrair o significado dos textos através da análise cuidadosa do contexto histórico, cultural e linguístico em que foram produzidos. A palavra hermenêutica tem origem grega e deriva do deus Hermes, que na mitologia grega era considerado o mensageiro dos deuses e o patrono da eloquência. Assim, a hermenêutica é associada à arte de interpretar e decifrar o que foi transmitido através das palavras. Então, tá aí, tá certo? Então, a hermenêutica veio dessa questão aí. A interpretação hermenêutica é amplamente utilizada nas ciências humanas, como direito, não é só na teologia, direito, teologia, filosofia e literatura, onde o objetivo principal é compreender as várias camadas de significado presentes nos textos. Bom, quais são os princípios da hermenêutica? Princípio da intencionalidade. Reconhece que todo texto possui uma intenção comunicativa por parte do autor e que essa intenção deve ser respeitada no processo de interpretação. Isso requer uma compreensão profunda do contexto em que o texto foi escrito, incluindo a cultura e o ambiente histórico em que o autor dos textos estava inserido. Então, por exemplo, você vai lá e vê a questão de Abraão, que tomou uma cachaça, tomou vinho demais, ficou bêbado, e aí o filho dele foi lá e passou a mão na bunda dele. Aí você vê, por que a Bíblia... Qual é a relevância? Qual é a relevância da Bíblia falar de um negócio desse, que o filho passou a mão na bunda do pai? Sabe qual é a relevância? A consequência com o que aconteceu com o filho por ele ter feito isso e a consequência porque Abraão, né, passou... quais são as consequências do ato dele. Entendeu? Então, tudo que está escrito tem uma intenção. Tá certo? Então, você procura saber qual é a intenção do autor em escrever isso aqui, rapaz. Em usar essa palavra, em usar essa expressão. Entendeu? Bom, princípio da coerência. Nós já vimos, vamos rever de novo aqui. Busca uma interpretação que seja consistente no conjunto do texto, evitando contradições internas e reconhecendo os elementos que se complementam mutuamente. Uma interpretação coerente considera tanto o contexto explícito quanto o implícito presente no texto. Tá? E o princípio da adequação, né, que leva a considerar o público-alvo do texto e busca a interpretação que seja relevante e significativa para o leitor atual. Isso implica em adaptar a abordagem interpretativa de acordo com os diferentes contextos e realidades. Bom, tem o princípio da contextualização também, que valoriza o contexto em que o texto foi produzido, incluindo elementos históricos, culturais, políticos e sociais da época. Compreender o contexto é essencial para uma interpretação correta, pois as palavras podem ter significados diferentes ao longo do tempo. Quer um exemplo dessa questão aqui, ó, da contextualização? O que significa talento no Antigo Testamento? O que é talento? No Antigo Testamento, o que significa talento? Dinheiro? A Sônia está falando dinheiro. Quem acha outra coisa aí? Talento. Talento no Antigo Testamento, o que significa? E o que significa no Novo Testamento? É diferente. Então, vocês vão aprender agora. Talento no Antigo Testamento é habilidades. E no Novo Testamento é dinheiro. Ou seja, a palavra teve uma mudança do seu significado.
ao sair do antigo para o novo. Tá certo? E assim esse é o princípio da contextualização, ao você estar procurando entender, compreender o texto, né? Principalmente porque o Novo Testamento é falando da vida de Jesus, da missão de Cristo, mas também falando do Antigo Testamento, porque quando Jesus veio, só tinha o Antigo Testamento, não existia o Novo Testamento. Tá? Bom, princípios da completude. Reconhece que um texto completo é formado por diferentes partes e que nenhuma delas pode ser isolada do conjunto. Assim, a interpretação hermenêutica busca compreender o texto como um todo, levando em consideração suas partes constituintes e a relação entre elas. Tá certo? Vamos lá. Processo hermenêutico. A aplicação do princípio da hermenêutica segue uma série de passos que ajudam a garantir uma interpretação precisa e completa do texto. O processo hermenêutico pode ser resumido nas seguintes etapas. Tá aí, ó. Primeira etapa, leitura ativa. O que é uma leitura ativa? Realizar uma leitura cuidadosa do texto. Vocês estão aí? Vocês estão comigo? Vocês estão comigo aí? Presta atenção? Vamos lá. O que nós fizemos hoje na análise de João 3,16? Foi exatamente isso. Tá certo? Nós fizemos ali, né, procurando, destacando trechos, chave, procurando entender ali o propósito geral do autor. Tá certo? Então, na leitura, nós temos a leitura ativa, temos pesquisa, que é investigar o contexto histórico, cultural, linguístico em que o texto foi produzido. Isso envolve examinar referências a eventos históricos, costumes sociais, crenças religiosas e significados das palavras na época. Tá? Próximo, análise. Analisar minuciosamente o texto, identificando padrões, metáforas, figuras de linguagem e outros elementos linguísticos que possam influenciar o significado. Comparação. Aí nós já vimos também. Comparar o texto em questão com outros textos semelhantes da mesma época, procurando por similaridades e diferenças que possam ajudar a esclarecer a interpretação. Né? E ter a própria interpretação, com base em toda pesquisa e análise realizada, formular uma interpretação sólida e coerente do texto, levando em consideração os princípios da hermenêutica. E tem a revisão, rever e aprimorar continuamente a interpretação, levando em conta feedbacks, novos insights e perspectivas alternativas. Tá? Muito bem. Bom, qual é a importância disso tudo? A aplicação correta dos princípios de hermenêutica é fundamental para evitar interpretações equivocadas e distorcidas dos textos. A hermenêutica nos permite compreender o verdadeiro significado das palavras, respeitando a intenção original do autor, além de possibilitar a reflexão crítica sobre os contextos históricos e culturais relacionados aos textos estudados. Ao dominar a hermenêutica, os estudantes são capacitados a ler e interpretar diferentes tipos de textos com maior profundidade e discernimento, o que contribui para o desenvolvimento de habilidades críticas e analíticas. Além disso, a hermenêutica promove a compreensão intelectual e estimula a apreciação da diversidade de visões de mundo presente nos textos. Tá? Conclusão, o princípio da hermenêutica é um guia essencial para a interpretação completa e precisa de um texto. Nesse curso, então, exploraremos os princípios fundamentais da hermenêutica, como eles podem ser aplicados na análise de textos de diferentes gêneros. Com uma base sólida da hermenêutica, os estudantes estarão preparados para interpretar os textos com maior precisão e entendimento.
tá? E aqui a gente encerra e vamos aí para o exercício prático. O que vocês vão fazer como exercício agora dessa matéria que nós vimos hoje? Então, nessa lição, colocaremos a teoria em prática por meio de atividades práticas. Né? Então, tem o itens abaixo aí. Primeiro, compreensão do texto. Leia. Ó, você percebeu, Sônia? Você leu o João 3,16, mas nós lemos o texto todo. Entendeu? Não, espera aí, tem um exercício aqui, mas até o 22, deixa eu ler o que está dizendo lá. Né? Então, está aqui. Ó. Leia o texto bíblico abaixo e responde a seguinte pergunta. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Cara, esse aqui é fantástico. Este aqui, na nossa aula, questão de interpretação de texto, este aqui é fantástico. Fantástico. Amanhã nós vamos falar sobre esse texto aqui. Aí vem, qual é a afirmação feita por Jesus? Qual é o significado da afirmação de Jesus? E o que essa afirmação ensina sobre a salvação? Então, esse texto aqui, eu não vou adiantar, obviamente, mas tem uma questão teológica fantástica desse texto aí. Contexto histórico. Leia o trecho bíblico abaixo e responda a seguinte pergunta. Noé construiu a arca de acordo com as instruções que Deus lhe deu. Ele levou sua família e todos os animais para dentro da arca. E quando veio o dilúvio, eles foram preservados. Primeiro, o que é a arca mencionada no trecho? Qual era o propósito da arca? O que o dilúvio representa nesse contexto? Então, esse aqui é legal, mas é mais fácil isso aqui. Interpretação figurativa. Leia o trecho bíblico abaixo e responde a seguinte pergunta. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. O que Jesus quis dizer quando afirma ser o pão da vida? Qual é o significado de não ter fome e sede por crer nele? Como essa afirmação de Jesus se relaciona com a vida espiritual? Esse aqui também é legal. Esse aqui também é bacana, é legal. Tá? Então, tem esses exercícios aí. E o resumo que nós vimos hoje é o curso Princípios de Interpretação é uma introdução ao estudo das melhores práticas e técnicas de interpretação. Ao longo do curso, né, nós estamos vendo, os estudantes aprenderão sobre os princípios, conceitos e teorias relacionados à interpretação e como aplicá-los na prática. Com uma abordagem abrangente, este curso fornecerá o conhecimento necessário para interpretar de forma eficaz diferentes tipos de textos. O princípio da exegese é um dos fundamentos da interpretação textual. Nesse curso, exploraremos a importância da exegese na compreensão profunda de textos e discutimos técnicas específicas para realizar uma análise exegética. Ao final do curso, os estudantes estarão aptos a aplicar os princípios da exegese em diversas situações de interpretação. Agora, no princípio de hermenêutica, é um guia essencial para a interpretação completa e precisa de um texto. Nesse curso, exploraremos os princípios fundamentais da hermenêutica e de como eles podem ser aplicados na análise de textos de diferentes gêneros, com uma base sólida da hermenêutica. Os estudantes estarão preparados para interpretar textos com maior precisão e entendimento. Amém? Chegamos ao final. Quero saber de vocês aí agora o que vocês acharam, se vocês gostaram, dúvidas, perguntas. Diga, minha querida Tamires. Eu estou com uma dúvida aqui sobre a parte que você falou aí de Abraão, do filho ter passado a mão. Estou com essa dúvida. Tem como me explicar novamente? Agora você vai pesquisar, minha querida. Vai lá ler a parte de Gênesis, lá onde conta esse fato, né, de que a Bíblia, evidentemente, fala... tem várias traduções em português, né? Então, os camaradas não vão falar da forma como está em hebraico. Então, eles amenizam. O filho viu a nudez do seu pai. Entendeu? Mas ver a nudez do seu pai não é ver como você viu o cara pelado passando ali, entendeu? Não, é que ele fez... Aí, quando você vai pesquisar no original, aí é onde vocês vão ver, entendeu? O que de fato está dizendo em hebraico lá, tá certo?
Então, eu só falei assim para você ser curioso, aí você vai lá, dá uma lida, dá uma pesquisada. Se você quer saber aqui a passagem, eu posso já falar aqui. É Gênesis 9, verso 20 a 27, tá? Valeu. Gênesis 9, 20 a 27. Tá bom? Muito bem. E aí? O que vocês falam aí? Ô, Fala aí, pastor, Sônia. é, aquela parte da pesquisa que o senhor estava ensinando, a primeira aula eu não peguei totalmente, eu não assisti ela ainda. A gente coloca essa opção do chat que o senhor ensinou pelo Google? Então, o chat GPT, você digita, né? Eu vou passar o link para vocês, aí é só vocês clicar. No computador seria melhor. No celular também dá também, tá? No celular também Ah, dá. tá. Mas Tá, e o exercício, deixa eu perguntar, o senhor vai enviar no grupo? vou enviar. Não, eu vou enviar o PDF agora. De tudo que nós vimos agora, Não, o exercício está lá, né? Porque eu é. não copiei, então. Não, não, não. Você pode acessar o PDF, onde vai estar toda essa aula de hoje, tá? E aí você lá no PDF, aí você vai ver lá os exercícios lá direitinho lá, tá bom? Tá ok. Beleza. Pastor, eu vou corrigindo aqui. Não é Noé ou Abraão. Oxe, desculpa. É Noé, foi mal. É por isso que eu fiz a pergunta, viu? Porque eu sabia dessa história, mas era de Não, Noé. eu falei Abraão, foi? Então, falei errado. Foi. Falei, Tá, pois é. Eu, pronto. eu falei do homem pelado errado. É Noé, Tá certo. Obrigada, tá? pastor. Nada. Então, vamos lá, gente. Dinailza, Edinaldo, o que vocês falam aí? Cadê os homens? Dinailza está aí ainda? Bom, então é o seguinte. Gente, muito obrigado pela presença. Nossa próxima aula é na próxima segunda-feira, tá certo? E eu conto com a presença de vocês, tá? Dia 25 e 26 são as próximas aulas. E qualquer dúvida, qualquer pergunta, se vocês tiverem algum texto, pastor, eu queria me ajudar no texto aqui. A partir de agora, eu sou o mentor de vocês. Então, qualquer dúvida, qualquer pergunta, lá no grupo, vocês mandam lá. É bom mandar no grupo para que os outros também, porque talvez pode ajudar os outros também a tirar dúvida, alguma coisa assim, tá bom? Beleza? Tá bom. Vamos orar então. Querido Deus, obrigado, Senhor, por mais uma aula, que o Senhor abençoe a cada aluno, abençoe-nos, Senhor, a cada vez mais aprofundar e que possamos ter um aprendizado com qualidade da Tua palavra e também, ao formos pregar ou dar uma palestra ou transmitir a Sua palavra, possamos transmitir de maneira profunda, extraindo os princípios e também a espiritualidade que o texto da tua palavra nos mostra. Esteja com cada um, esteja comigo também, esteja com esse projeto, pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, aqui se foi. Então, um forte abraço a todos, que Deus abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.